quem acredita. Entrada franca. Agro, oportunidade para todos. Realização Copadev. O solo pode ser a promessa de um futuro próspero e o instinto do produtor. Bom dia! Chegamos ao segundo dia de Agro Brasília. Estamos aqui no espaço do iTech, esse espaço de inovação, de onde falamos com você aqui no Agro Talks. Esse que é um podcast realizado pelo Agro Brasília e pela iTech, com o oferecimento da Imóvel Agro e do Banco BRB. Nós vamos passar a semana todinha batendo papo aqui e hoje é só o segundo dia. Já vou te contar como é que foi ontem, tá? Ontem nós tivemos já 18 mil visitantes passeando aqui pelo parque. No total são mais de 560 expositores, o que muito nos alegra e a gente percebe o quanto de inovação nós estamos vendo, quantas conversas interessantes estamos tendo aqui. E hoje não vai ser diferente. Nós vamos começar falando sobre essa agricultura que alimenta, que gera renda e, claro, sobre o papel da SEAGRE no crescimento do nosso país. Quem está aqui comigo é o Rafael Borges Bueno, ele que é secretário de Agricultura do Distrito Federal. Seja bem-vindo, bom dia! Bom dia! Eu fico muito feliz de estar novamente aqui no podcast de vocês, né? Estivemos lá em Cascavel. Verdade! Lá no show rural da Copavel, foi fantástico. E eu fico muito feliz de vocês estarem aqui na nossa casa, nesse momento, conhecendo a força do agro do Distrito Federal. E posso dizer que a gente não só foi muito bem recebido, como a gente já virou fã, tá? Porque realmente a feira tá linda, tem muita cultura que é diferente da nossa região, então a gente veio aí pela estrada olhando e aprendendo muito também. Como é bom poder fazer essa troca de experiências, né, secretário? Não, com certeza. O Distrito Federal, ele tem algumas características que são bem peculiares em relação a outras partes do país. Apesar da gente ter algumas culturas que são semelhantes, por exemplo, aí o feijão lá no Paraná, também o trigo, a gente tem um trigo forte aqui no Distrito Federal, mas a nossa feira ela tem uma característica muito bacana, que ela tem uma parte para a agricultura familiar muito bem forte e muito bem estruturada. E isso vem de anos, né? É um trabalho feito pela Secretaria de Agricultura com a Emater, em parceria com a cooperativa, com a Copadev, que é quem organiza o Agro Brasília, e mostra que a feira ela não é uma feira só para os grandes produtores. Aqui nós temos desde produtores de flores, produtores de frutas, produtores de verduras, tem produtores de grãos, pecuaristas, aquicultores. Então é uma feira para todo mundo que quer tecnologia e inovação para o agro. E eu vejo muito esse compromisso do produtor rural em estar presente na feira. E vem a família, vi até escolas circulando por aqui. Existe uma participatividade realmente de quem é daqui também, não só de quem vem de fora. Não só uma participatividade. Travou. Falta o café aí, secretário. O café. Deixa eu tomar um gole aqui. E esse cafezinho é daqui, gente. Tá gostoso e demais. Esse café é bem pertinho aqui de onde nós estamos, inclusive. Mas é o seguinte, tem uma participação muito grande das pessoas, não só do Distrito Federal, mas como também da região. É bem curioso porque é o seguinte, nós temos várias escolas rurais aqui no Distrito Federal, né? Inclusive até inovações. Aqui bem pertinho de onde nós estamos, em um núcleo rural, foi inaugurada a primeira creche rural do Brasil. O Distrito Federal tem essa vanguarda de ter 2 creches rurais, já está construindo a terceira. E as próprias crianças das escolas do campo, elas pedem para vir para o Agro Brasília porque elas querem conhecer a novidade que tem, que está vivendo ali no dia a dia delas, né? Mas a gente recebe produtores do entorno do Distrito Federal, a gente recebe produtores familiares até de Tocantins. Quando a gente está falando de grandes produtores que têm oportunidade de vir para a feira em suas aeronaves, porque nós somos a única feira do Brasil que tem uma pista de pouso homologada pela ANAC dentro da feira, então nós recebemos produtores do Tocantins, Piauí, Maranhão, Bahia, vem de várias partes para fazer negócio aqui.
E realmente a população ela vem em peso. O produtor vem com a sua esposa, porque tem espaços não só para ele fazer negócio, mas para conhecer tecnologias, artesanato, tem algumas coisas de moda também, veículos. Então dá para a família toda aí se albergar, desde a produção, alguns luxinhos também para poder levar para sua propriedade para casa. Só na Emater, no espaço da agricultura familiar, nós estamos aguardando para essa edição mais de 3.500 produtores familiares, vindo do Distrito Federal e vindo do entorno, fora aqueles que vêm por conta própria. E aí, durante a sua resposta, você tocou num tópico muito importante, que é a questão do quão inovadores, né, temos sido. E eu gostaria muito que você falasse da preocupação da Secretaria em relação a esse tópico, porque criar algo novo é sempre um desafio, mas tem maneiras e maneiras de inovar, não é mesmo? Com certeza. Eu parto sempre de um desafio. E o grande desafio do Distrito Federal, quando a gente fala de produção agropecuária, é tamanho. Se eu comparo com estados como Mato Grosso, Goiás, enfim, eu tenho áreas para expansão de área de atividade agropecuária. Aqui não. A gente tem uma concorrência muito forte com o crescimento urbano, principalmente com o crescimento desordenado. E o grande desafio do governo do Distrito Federal é dar uma luz, uma orientação para o produtor de uma maneira tal que a gente consiga ter uma sustentabilidade econômica nas propriedades, obviamente, sem esquecer de sustentabilidade ambiental, social, enfim. Mas a gente precisa ter uma sustentabilidade econômica para fixar esse homem no campo. Ora, se eu não consigo ter expansão diária para aumentar a minha produção, eu tenho que ir no fator produtividade. Então, se eu não tenho como trabalhar clima, eu tenho que trabalhar outros fatores que eles estão na minha mão. Então aqui a gente tem estimulado, por exemplo, a parte de drones, pulverização com drones, aí já para evitar até amassamento. Não só menor uso de defensivos, mas também a parte de amassamento. A gente sabe que tem uma perda significativa de amassamento, principalmente em lavoura, quando eu estou com um pulverizador autopropelido ou com um tratorado, puxado, né, por arraste, enfim. Então isso é muito complicado. A aviação agrícola mesmo, nós temos propriedades que fazem aviação agrícola com aviões. Mas as nossas propriedades, quando a gente fala de lavoura, nós estamos falando em média aí de 600, 700 hectares, que é a média das nossas propriedades aqui. Temos maiores, mas é a média. Mas se eu falo de propriedades menores, a média do Distrito Federal são 5 hectares. Então não tem como eu pulverizar de avião. Então eu preciso de drone. E o drone ele é importante. Mas tem mais coisa de tecnologia que a gente está desenvolvendo no Distrito Federal. Veja bem. Esses dias eu visitei uma empresa aqui em Brasília e aí a pessoa foi me mostrar alguns equipamentos chineses que ele estava importando, voltado para a agricultura familiar. No final da visita ele chegou e falou assim, deixa eu te levar ali no meu laboratório eletrônico aqui dentro da empresa que eu estou com um protótipo. O que ele estava desenvolvendo? Uma armadilha para bicudo do algodoeiro com inteligência artificial. Então, quando o bicudo do algodoeiro ele entra dentro da armadilha, a inteligência artificial ela consegue reconhecer se é uma formiga ou se é um bicudo. E ela contabiliza quantos insetos estão entrando naquela armadilha. E ela já dispara um sinal para o agrônomo que está fazendo o controle de campo. Então ele vai vendo quantos bicudos vão aparecendo nas armadilhas, se chegou num nível de dano econômico para entrar com uma pulverização. Inclusive ele consegue mapear em quais regiões da lavoura você está tendo a ocorrência desse inseto. Esse é um exemplo que eu estou te citando aqui de desenvolvimento dentro do Distrito Federal. Nós estamos agora desenvolvendo com uma startup aqui do Distrito Federal, em parceria aí conosco da Secretaria de Agricultura, um sistema para que a gente possa fazer monitoramento de cancro cítrico. Cancro cítrico é uma doença de relevante impacto econômico. A gente sabe da ocorrência ali na região sudeste, nós estamos vendo agora uma migração dos cítricos aqui para a nossa região. Então tem vários produtores de grãos fazendo aí investimentos em 200, 300 hectares de laranja, principalmente aqui no Distrito Federal. E a gente não pode deixar que essa doença entre, né? E o problema dela é porque ela vem no fruto. E do fruto ela consegue transmitir por uma planta viva. Então, pense comigo, nós fazemos várias barreiras sanitárias durante a madrugada quando é a entrada dos caminhões com fruta para o Ceasa.
E nessas barreiras de defesa, a gente tem que inspecionar caminhão a caminhão para ver se detecta frutos. Só que isso é muito cansativo para o servidor, para o fiscal agropecuário. Então, a ideia nossa, que nós estamos desenvolvendo, é realmente uma inteligência artificial num drone, que ela vai sobrevoar os caminhões, vai fazer uma varredura, e se ela identificar algum fruto com sintoma de cancro, aquele caminhão ele passa para uma análise maior. Então, assim, são várias ações que nós estamos conduzindo, que vai desde do foco em aumento da produtividade, a defesa agropecuária, enfim, a mapeamentos e rastreamentos aí de cadeias agropecuárias, para que a gente possa fazer essa evolução. E isso tudo é tecnologia, tanto é que nós estamos nesse espaço maravilhoso aqui, que é o iTech, com muita inovação. E aí a gente fala realmente de agricultura de precisão, pelos exemplos que você deu. A gente está falando do impacto econômico que gera quando a gente está falando de um alimento bem seguro, né? Que influencia também no impacto que as pessoas têm fora daqui sobre o nosso aspecto, né? Se eu posso mesmo importar esse produto, exportar esse produto. Isso aí. E nós temos a questão da agricultura regenerativa aí nessa tua fala. Então, perfeito. São vários impactos e preocupações que estão debaixo do teu guarda-chuva. Perfeito. O governador Ibanez Rocha, o nosso governador, junto com a nossa vice-governadora Celina Leão, eles têm uma preocupação muito grande. E o governo ele é levado por um lema: garantir a qualidade de vida. E isso ele também é para o campo. Então, garantir a qualidade de vida em quem está no campo. Qualidade de vida é tudo. Vai desde a minha produção à minha comercialização. Se eu estou falando em mercados de comercialização aqui no Distrito Federal, e aí isso está linkado à qualidade está linkada a você ter um produto diferenciado, nós estamos falando aí que grande parte dos nossos produtos são exportados, né? Então, nós temos um mercado de aves de corte industrial, né, de frango muito forte para exportação, 90%, aí mais de 90% do que a gente produz é para exportação. Nós estamos exportando aí morango para Portugal, exportamos soja em grão, exportamos semente de soja, exportamos semente de milho branco para os Estados Unidos, exportamos ovos galados para o México, estamos exportando agora fibra de coco para a produção de mirtilo para o Paraguai, e tudo isso precisa estar linkado em um sistema de defesa agropecuária eficiente, mas um sistema também que a gente contribua com o meio ambiente. O Distrito Federal, como eu citei no início, ele é um território muito pequeno, mas a gente tem que ter um nível de preservação ambiental muito rigoroso, muito avançado. 70% do nosso território é uma APA, né? Uma área de preservação ambiental. E os nossos cursos, nossos leitos de água, eles são muito escassos, eles têm pouco volume. Então a gente precisa trabalhar com baixas aplicações de defensivo, a gente precisa trabalhar, como você falou, né, agricultura regenerativa, solubilizadores de solo, remineralizadores de solo, também os biofertilizantes. A gente agora, inclusive aqui na nossa frente do pavilhão, a Emater está com uma biofábrica para agricultura familiar, em pequenos volumes, e é isso que a gente precisa. Um dos lemas que a gente trabalha no Distrito Federal é reduzir custo de produção na cadeia agropecuária, né? Nós acreditamos muito que a redução de custo de produção com sustentabilidade ambiental e social, ela alavanca o produtor e faz com que esse produtor permaneça no campo. Então a gente garante um alimento de qualidade ao consumidor final, eu reduzo o custo de produção para esse produtor e eu abro uma janela de oportunidade, principalmente de exportação, quando eu tenho um produto diferenciado que ambientalmente ele é adequado. Perfeito. E isso a gente tem um valor agregado. Então, diante daquele desafio que eu citei no início da nossa conversa, que é o tamanho da nossa terra, a gente não pode se dar ao luxo de querer fazer como os outros estados. Não é que a gente quer ser melhor, mas a gente precisa ser diferente. Porque senão a gente não consegue agregar valor no nosso produto
e rentabilizar em áreas menores. E aí você foi listando desafios. Tem um que eu não posso deixar de perguntar, que é a questão de financiamento, de programas, porque essa é uma dor de quem passa por aqui no podcast, que sempre comenta, né? Com certeza. Precisamos de mais crédito. Como é que vocês têm trabalhado nisso, secretário, para realmente dar melhores condições para quem vive da terra? Então, o governo do Distrito Federal, ele tem duas linhas muito fortes e muito ativas, né? Infelizmente, nós estamos sem o Plano Safra, né, que seria tão importante nesse momento para o produtor, que norteia os financiamentos, né? Então, acaba que leva o produtor hoje para as carteiras, na verdade, para as ações de financiamento que o banco tem dentro das carteiras dele, usualmente, com juros muito altos. Mas nós estamos trabalhando numa linha inversa. O governo do Distrito Federal, o governador Ibanez, ele determinou um aporte de 15 milhões no Fundo de Desenvolvimento Rural, o FDR, aqui no Distrito Federal. É uma linha de financiamento que ele é só de 3% ao ano, ou seja, é um juros de pai para filho. E ainda se o produtor pagar em dia, tem 25% de rebate. Então nós estamos falando de 2,75%. É um juros que você não encontra em lugar nenhum. E isso é para estimular a nossa cadeia de produção. Um produtor pequeno, médio ou até grande, ele pode pegar ali de financiamento. Claro, são pequenos investimentos, pequenos custeios. Geralmente a gente foca em agricultor familiar e médio, mas até R$200 mil. Para cooperativas, até R$1 milhão. Nós estamos mudando agora a lei do fundo para permitir receber emendas parlamentares, não para dar o dinheiro, mas para financiar o dinheiro para quem quer de fato trabalhar. Então isso é muito importante, que é criar essas linhas de crédito, criar esses ambientes de negócio. Aliado a isso, nós temos também o fator do ProRural. ProRural é um programa do governo do Distrito Federal, no qual ele trabalha em várias vertentes. A primeira vertente, a mais forte, é a vertente da redução tributária. Então a gente coloca aí até 80% de redução tributária, e isso é muito importante porque a gente deixa o nosso produto mais competitivo com produtos de outros estados, atrai comprador, e isso é importantíssimo. A gente vê muito isso aqui na soja, milho, feijão. Não à toa que, além da nossa produção e produtividade de feijão, que nos coloca no 5º lugar como município que mais gera renda do feijão do país, que nós abastecemos Norte e Nordeste, né? Isso muito se deve também ao ProRural. Mas o produtor, ele consegue, por exemplo, abatimento ou isenção em taxas do governo, taxas como licenciamento. Se o produtor quer montar uma agroindústria e vai comprar uma outra área que é escriturada, precisa passar o ITBI, ele pode requerer a isenção de ITBI. Tem linhas de financiamento mais adequadas. Então, são uma série de ações que o governo do Distrito Federal, dentro do ProRural, ele coloca ao acesso do produtor e sem dificuldade. Quanto que você pode me perguntar, secretário, quanto que o produtor paga para ter acesso ao ProRural? Zero, nada. A Emater faz o projeto gratuitamente, independente se ele é um micro ou mega produtor. É o governo do Distrito Federal apoiando esse produtor. E esse é o papel governamental. É um papel de apoio e não de muleta. Ajudando o produtor a crescer diante das adversidades que o mercado impõe, que o próprio tamanho da propriedade impõe, que a disponibilidade hídrica impõe, que o clima impõe. Pensando aí em um abastecimento agroalimentar para o Distrito Federal, e hoje nós somos autossuficientes em quase todos os produtos que a gente consome aqui. Pensando em geração de renda, em geração de emprego, pensando também na manutenção das áreas rurais como grande preservador ambiental. Porque não existe quem preserve mais o meio ambiente do que o produtor rural. Não existe. Então, assim, o produtor rural, se ele não preserva o meio ambiente, acaba a produção dele. Então, muito se tem uma falácia, porque o produtor rural destrói. Não, o produtor rural não destrói, não. O produtor rural preserva, porque se ele destruir, amanhã ele não tem nem o feijão para colocar no prato dele. Não é só um compromisso, né? É uma obrigatoriedade. As pessoas realmente precisam entender isso de verdade. Né? Então, assim, toda oportunidade que eu tenho de falar isso eu falo, porque a gente precisa criar uma narrativa que foi criada em cima do produtor rural, que ele destrói o meio ambiente. Não, o produtor rural preserva. O Brasil foi pioneiro no plantio direto. Se você andar aqui no Distrito Federal, nas nossas áreas,
quase todos com plantio direto. Teve um dia de campo agora, não tem 15 dias, de horticultura, ensinando os horticultores e pequenos produtores a fazer plantio direto de verdura, legumes. Então isso é importante porque a gente pensa na preservação, por exemplo, das águas. Porque quando eu faço plantio direto, tenho menos carreamento de sedimento para dentro do leito. Então eu preservo água, ter água em abundância, ter água de qualidade. E é isso que a gente precisa. E isso tudo é inovação. E todo mundo que passou por aqui, Emater ainda vai vir, mas veio Embrapa, veio Sebrae, veio Senar, todos eles enfatizam a importância desse compartilhamento de informação, que às vezes, até em relação aos financiamentos, o que falta para o produtor é o conhecimento, é a informação. E vocês têm trabalhado junto a essas instituições realmente para levar essa informação, secretário? Sim, e hoje, inclusive, nós vamos estar lançando informação aqui no AgroBrasília. Nós vamos lançar um boletim junto com o IPDF, que é o nosso Instituto de Pesquisa Econômica aqui do Distrito Federal, que seria o IPEA, né, para o governo federal. Nós vamos estar lançando dados aqui da agropecuária do Distrito Federal, que foram coletados no ano passado, coletados esse ano. Nós temos uma preocupação de ter um fornecimento de dados ao produtor rural. Esse é um dos papéis que eu acredito que é do governo, né? Então, assim, lá na Secretaria de Agricultura nós estamos com um projeto que é o Observatório Agrometeorológico. O observatório nada mais é do que um sistema de informações para que o produtor, em cima das informações, ele, apenas ele, tome a decisão de plantar, de colher, de vender, de qual cultura que ele vai fazer. O papel do governo é fornecer o mapa. Então está aqui o mapa. E do produtor fazer a opção, né? Então nós acreditamos muito nisso. Tanto é que nós conseguimos mapear algumas cadeias que estão fazendo exportação que até então eram desconhecidas para nós. Por exemplo, antes desse trabalho que nós vamos divulgar hoje, que eu já estou dando um spoiler aqui para você. Você já divulga aqui, eu ia dizer que spoiler que nada, já aproveita, então, estamos ao vivo. Então o que acontece? Por exemplo, nós desconhecíamos esse volume, esse montante de soja exportada para outros países. E assim, não de grão a gente já tinha mapeado, já sabia que o Paquistão era o nosso grande comprador, mas quando eu falo de semente de soja, e eu tenho 8 UBSs, né? O Distrito Federal tem 8 UBS, Unidade de Beneficiamento de Semente de Soja, só aqui dentro do território. Nós estamos falando de um território de um tamanho de um município, ou menor do que muitos municípios. Então, é muito forte. Quando eu estou falando que a gente está exportando semente de milho branco para os Estados Unidos, né? É muito importante. Então, gente, veja, quando a gente tem esses dados na mão, a gente consegue fazer um planejamento melhor, né? Depois da visita que nós tivemos lá, do nosso encontro lá em Cascavel, eu tive também em São Paulo, na Fruit Attraction e com stand, e ali foi fantástico, porque nós tivemos aí uma demanda muito forte por exportação, e isso já começa a traduzir agora em números. Nós temos compradores americanos que estão vindo ao Distrito Federal agora para comprar mandioca descascada e embalada a vácuo. Porque a mandioca da Costa Rica ela chega com casca e na cera, e nós apresentamos para ele esse produto. Nós estamos mandando agora polpa de maracujá, um maracujá diferente, uma variedade desenvolvida aqui pela Embrapa, em parceria com um produtor, para a França, né? Então, que está virando produto lá na França. Nós tivemos agora uma demanda dos Emirados Árabes para exportação de mirtilo, 15 toneladas por quinzena de mirtilo. Então, assim, são muitas novidades que realmente estão trazendo. Agora, uma das novidades que eu acho muito bacana, e está aqui na feira, inclusive, é o fato da gente estar trazendo agora para o Distrito Federal uma indústria de processamento de açaí. E aí você pode me perguntar, mas secretário, o açaí, nós estamos no meio do Planalto Central. Sim, açaí, nós já estamos com mais de 300 hectares de açaí plantado aqui na nossa região. Vão entrar em produção agora no final do ano. Isso em vários produtores, principalmente agricultura familiar. Essa indústria ela já exporta para a China, ela está habilitada também para fazer exportação para os Estados Unidos. Eles têm indústrias no Amazonas e na Paraíba. E estão vindo agora, já estão com o local definido, já vão começar o trabalho deles de edificação, né, da adaptação da estrutura agora para entrar em funcionamento no final do ano. E essa é uma inovação,
Então a gente vê aí, Distrito Federal, na verdade, é um universo de culturas que a gente tem aqui, realmente que os produtores podem conhecer aqui no AgroBrasília. Tudo que nós estamos falando está aqui no AgroBrasília, está disponível ao produtor, seja por financiamento lá pelo BRB, que é o nosso grande parceiro, seja pela Secretaria de Agricultura com a FDR, que quem operacionaliza é o BRB, seja com o ProRural, seja com essas tecnologias de agricultura regenerativa, de agricultura de precisão, de agricultura familiar, floricultura, enfim, nós vamos encontrar aqui no AgroBrasília. Você sabe que uma frase que eu ouvi aqui é que Brasília são vários Brasis, né? Porque vem gente de todo canto. Então, a vitrine, na verdade, é realmente do Brasil. A gente precisa parabenizar vocês por esse trabalho, né? Que tem feito uma boa propaganda fora do país também, aqui, né? Do nosso país. Eu vou além. Você falou assim, uma vitrine para o Brasil. Ontem nós estávamos recebendo aqui a comitiva dos embaixadores, mas hoje é o dia oficial, o Dia Internacional da AgroBrasília. É um dia que ele é organizado e são acolhidos os representantes diplomáticos das mais diversas embaixadas que nós temos aqui no Distrito Federal. Então eu falo assim, nós temos o dever de apresentar o Brasil para o mundo. Não é só o Distrito Federal. Aqui é a porta de entrada onde os adidos agrícolas, onde os responsáveis, os encarregados comerciais das embaixadas, eles podem ver a força do agronegócio do Brasil também e ter acesso a esses mercados, né? É isso que a gente precisa. Mostrar a nossa força de produção, mostrar a nossa tecnologia, mostrar a nossa inovação, mostrar o que nós temos de fato aí desenvolvido e que com certeza reverbera por todo o Brasil. Perfeito. E eu vou fazer uma pergunta final fora da curva para você. Uau. Açaí aqui se come salgado ou doce? Porque lá no sul a gente come doce, eu fiquei curiosa. Então, açaí aqui a gente come doce também, Doce a gente não come salgado como lá na região norte. Apesar da gente ter uma colônia paraense e amazonense aqui significativa, a gente tem locais no Distrito Federal que vende açaí salgado com camarão, com carne seca. Quero provar esse aí, hein? Mas a grande maioria e o grande consumo é o açaí doce, né? Que é a polpa do açaí processada, né? E que o pessoal faz ali em estilo de gelato. E as pessoas consomem bastante. E o bacana porque o açaí, num primeiro momento, ele entrou como um alimento, um health fitness, né? Um alimento saudável. E agora ele entrou já num patamar de sobremesa. E que para nós é mais interessante do ponto de vista comercial. Quando eu trabalho com uma health food, eu estou trabalhando com um nicho, isso, uma segmentação. E quando a gente passa para sobremesa... É para todo mundo. É para todo mundo. Então, quem não gosta de uma sobremesa? Justamente. E aí eu convido você a comer um açaí também do Distrito Federal em breve aí na sua mesa. Quero muito agradecer, secretária, a sua disposição em participar aqui desse bate-papo com a gente, abrindo o nosso segundo dia de AgroTalks aqui no AgroBrasília. Espero que você faça um bom passeio por aí também e a gente se vê em breve com mais novidades, que eu tô sabendo que você está trabalhando bastante. Nós estamos trabalhando bastante, graças a Deus, esperamos aí um sucesso de feira, né, com recorde de público e recorde de vendas. Agradecemos enormemente ao tempo que tivemos com vocês aqui nesse talk show. Obrigado mesmo, obrigado pela oportunidade. Gente, convido e reforço, nós estamos aqui no AgroBrasília até sábado. Vem aqui no Parque Valdicense, no PADEF, você vai conhecer o que tem de melhor no agro brasileiro. Muito obrigada, secretário. E para você que está aí do outro lado, você faz o seguinte, encaminha essa transmissão para quem mais precisa conhecer essa vitrine maravilhosa do agro, entender melhor o que se passa no Distrito Federal e em todo o Brasil, porque estamos recebendo, né, convidados de todos os cantinhos por aqui. Eu vou para um rápido intervalo e volto com mais convidados especiais aqui no AgroTalks. Até já!